Prezados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos traz um grande ensinamento. O ensinamento de que este mundo é provisório e nós participamos da provisoriedade do mundo. E se nós que também participamos desta provisoriedade das coisas do mundo, se o próprio corpo em que nós habitamos neste mundo é provisório, então em quem nós devemos nos apoiar? Onde está a nossa esperança, a nossa confiança? No Senhor, que é eterno, que está para além do tempo, portanto para além do que é transitório, para além do que é provisório, passageiro. Por isso, a primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias e o salmista reforça, nos mostrando claramente que felizes, aliás, não só a primeira leitura, mas também o próprio Jesus no Evangelho, quando diz bem-aventurados, portanto felizes são aqueles que confiam no Senhor. Felizes são aqueles que põem a sua esperança em Deus. Porque vejam, o tempo é provisório, por isso Jeremias usa uma expressão do tempo, das coisas da natureza, para dizer, olha, assim como uma árvore plantada junto às águas, estende raízes em busca de umidade, por isso ela não teme a chegada do calor, porque o calor é certo que virá, por isso as suas folhagens estão sempre verdes, por isso ela não sofre a míngua em tempo de seca, por isso ela nunca deixa de dar frutos, porque ela está plantada junto às águas. Portanto, feliz quem está fundado, enraizado em Deus, porque este, mesmo em tempo de seca, mesmo em tempo de provação, mesmo em tempo de sofrimento, ele se alegrará, porque a sua alegria não consiste nas coisas humanas, na força humana, mas a sua alegria consiste em estar unido ao Senhor. Porque, como já bem disse o profeta Jeremias na primeira leitura de hoje, maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força no homem, na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Vejam, fazer a sua força, ou consistir a sua força na carne humana. Quando nós nos apoiamos, quando nós consistimos a nossa força no homem, nas coisas humanas, nós vamos nos afastando do Senhor, porque o Senhor promete o contrário. O Senhor promete que na provisoriedade do tempo, na provisoriedade das coisas humanas, feliz é aquele que confia nele, que pode nos dar a eternidade, que está para além do tempo. Está para além do tempo. Portanto, meus irmãos, o cristão não funda a sua esperança em si mesmo, nem em pessoa alguma, muito menos nos bens materiais. Jamais nós podemos fundar a nossa esperança em alguém ou em alguma coisa, porque tanto este alguém, por melhor que ele seja, por mais que nós o amemos ou ele nos ame, ou alguma coisa, por mais forte que seja, por mais estável que pareça, por mais seguro que pareça, ainda assim é provisório, é terreno. Se é terreno, é provisório. Se é terreno, é transitório. Se é terreno, é passageiro. Até mesmo as relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, por melhor que sejam, por mais que nós os amemos, é transitório, é provisório, é passageiro. Portanto, jamais fundar a sua esperança em si mesmo, nem em pessoa alguma, muito menos nos bens terrenos, mas manter a sua vida enraizada
a sua esperança enraizada em Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, como nos disse São Paulo na segunda leitura de hoje. Ele ressuscitou para que nós também ressuscitemos. Portanto, só existe ressurreição em Cristo, só existe vida eterna em Cristo. Se nós buscarmos colocar então a nossa esperança nesta vida, nas coisas desta vida, se fosse somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, diz São Paulo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós colocamos a nossa esperança em Cristo somente para obter o bem nesta vida, seríamos os mais miseráveis. Não sabemos o que pedimos, não sabemos o que esperamos. Nós esperamos em Cristo porque nós esperamos a salvação, nós esperamos nele a vida eterna. Portanto, Jesus no Evangelho proclama as bem-aventuranças, se firmando justamente nessa esperança de que felizes são aqueles que colocam em Deus a sua esperança, a sua confiança, mesmo em meio a todo sofrimento, mesmo em meio a toda provação. Por isso Jesus diz, felizes, bem-aventurados, é a mesma coisa, né? Bem-aventurados, felizes, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes os que agora choram, porque havereis de rir. Felizes os que agora são odiados, insultados, amaldiçoados, porque serão consolados. E ao mesmo tempo Jesus também diz, olha, ai de vós que agora rides, porque também um dia vão viver o luto. Não é que Jesus está dizendo que o fato de rir vai ter luto, o fato de ser rico vai ficar pobre, não é isso. Jesus quer dizer, olha, ai de vós que agora sois ricos, porque havereis de perecer. Por quê? Porque a riqueza, por maior que ela seja, ela é também transitória, ela é também provisória. Porque quando você adquire uma determinada doença que leva à morte, você pode talvez, com a riqueza que tem, você pode ter um certo conforto, mas não privar-se da morte, né? Você pode morrer com conforto, mas não deixará de morrer por causa da riqueza que possui. É exatamente isso que Jesus quer dizer. Então, tantos os que não têm nada, como os que têm muito, estejam voltados para Deus, porque não há pobreza que dure, não há tristeza, não há luto que permaneça, como também não há riqueza, não há satisfação, não há prazer neste mundo que seja para a eternidade. Tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é provisório, só Deus é eterno. Portanto, meus irmãos, Jesus diz que são felizes aqueles então que aceitam as privações deste mundo, que aceitam os sofrimentos deste mundo, sustentados na sua confiança em Deus, né? Portanto, felizes são aqueles que aceitam o sofrimento, não o sofrimento pelo sofrimento, mas que aceitam os sofrimentos desta vida, sustentados na sua esperança em Deus, né? Na confiança em Deus. O sofrimento é inevitável na vida do homem, e por pior que ele seja, ele é passageiro. E por isso, felizes, diz Jesus, são aqueles que agora choram, ou seja, aqueles que aceitam o choro, que aceitam a dor, que aceitam o sofrimento, que aceitam as privações, porque haverão de se alegrar na eternidade, né? Assim também como Jesus diz, ai daqueles que agora também se alegram, daqueles que agora têm muito, porque também haverão de perecer. E por isso, também coloquem no Senhor a sua esperança. Não coloque no seu bem material, no seu dinheiro, no seu poder, no seu status. Não coloque nisso a sua felicidade, porque ela é transitória, né? Não coloque nos elogios dos outros a sua realização, não é? Porque senão a gente, né, se equivoca e coloca a nossa esperança
em algo que é totalmente transitório e passageiro, né? Quando a gente era prefeito, quantos elogios tinha esse prefeito? Quantos elogios a gente recebe, não é? Depois, o que acontece? Não tem mais elogio, não. O elogio, então, não é a pessoa, às vezes é a condição dela. Então, quem se apoia nisso, perde, se confunde. Por isso Jesus diz: a esperança em Deus não confunde, não decepciona, porque se a gente coloca a nossa esperança nos elogios que os outros nos fazem, né, no bem que o outro muitas vezes nos oferece, nem sempre esse bem, esse elogio é verdadeiro. Então cuidado. Por isso Jesus diz: ai de vós que agora tendes muito, que agora são elogiados, etc. Porque, cuidado, vocês vão perecer, né? Mas felizes são aqueles que confiam no Senhor, né? Felizes aqueles que põem a sua esperança em Deus. Felizes aqueles que não se deixam levar pelas coisas deste mundo, né? Por isso, qual é o perigo mais grave que nos ameaça? Qual é o perigo mais grave que ameaça o homem satisfeito com os bens da terra? Qual é o perigo que a gente corre quando a gente está muito satisfeito aqui na terra? O perigo de naufragar em nossa autossuficiência, né? O perigo de não estar atento à precariedade das coisas transitórias. O grande perigo que a gente corre nesse mundo é de nos esquecermos que nós somos transitórios, que as coisas são provisórias, que tudo é passageiro. Esse é o grande perigo que a gente corre. E aí a gente vai naufragando, vai afundando na nossa sensação de poder, de potência, na nossa sensação de autossuficiência, né? E aí a gente vai afundando e está achando que está lá em cima. Quando vê, já é tarde, não é isso? Já se afogou. Portanto, o perigo do homem é justamente ele se sentir satisfeitos com os bens da terra, a ponto de ter a ilusão de que os bens da terra podem garantir a ele a saciedade de eternidade que só Deus pode dar. O perigo do homem é ele se equivocar a ponto de se apoiar nas coisas do mundo e tentar encontrar nas coisas deste mundo a realização plena de eternidade que só Deus pode dar. E por isso, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que coloca no homem a sua esperança, maldito o homem que faz consistir a sua força no homem, nas coisas do mundo, enquanto o seu coração se afasta de Deus. Bendito o homem, bem-aventurados, felizes são aqueles que se apoiam em Deus, que apesar do sofrimento ou das alegrias, apesar da riqueza ou da pobreza, apesar de se ele agora ri ou se ele agora chora, a sua confiança e a sua esperança está no Senhor. E aí, tanto a sua alegria quanto a sua tristeza, tanto o seu sofrimento quanto as suas realizações neste mundo, tudo será vivenciado, mas nada será eterno. Eterno é Deus. E saber disso e acolher isso é uma grande libertação. A grande liberdade do homem está em ele saber usar tudo que lhe é dado neste mundo, mas não se apegar a nada, a não ser na sua salvação, que é aquilo que de fato permanecerá para todo sempre. Por isso, felizes os que confiam no Senhor e nele põem a sua esperança, pois estes não serão confundidos. Assim seja. Amém.